Na cidade tinha as 12 portas. Uma delas hoje existe, está lacrada, é uma porta gemelar, chamada de Shara Harahamim, a porta dourada, que está ligado ao Apocalipse. Totalmente ligada. Queria perguntar pra vocês também que o Trump armou tudo isso daí com o Irã pra fazer a queda do templo, da mesquita e a construção do templo. Porque esses dias aí já caiu já um míssil do lado da... Ó, esse cara sabe da novilha. Ele sabe, é a especialidade dos aí, tipo. Fala aí da novilha. Começa da novilha pra entender o que tá agora. Uma vez escutando um judeu ali me falando, me ensinando, na realidade. Duas vertentes ali. Primeiro que ele diz assim, olha, ali ou vai acontecer um terremoto, vai destruir aquela mesquita de Al-Aqsa. Primeira. A segunda, ele dizia que era um acordo de paz. Para ter paz, né, é uma ambivalência, tem que ter guerra. Então eles querem, de alguma forma, vai estar realizando algo. Só que o que falta, as pessoas perguntam assim, doutor, o que falta para a vinda de Jesus? A reconstrução do terceiro templo. Então a gente já tem um medidor. Por quê? Apareceu a novilha vermelha, a gente está vendo eles fazerem todo um sistema sacerdotal, já existe, essa questão da prática, as edumentárias, as pedras. O sumo sacerdote já está identificado. A tribo de Levi. Então tem todo um cenário preparado para a reconstrução do terceiro templo. Qual que é a questão agora? É aquela mesquita. Inclusive a novilha foi sacrificada em julho do ano passado e já estão com as cinzas. Sim. Já está na mão deles. O que está impedindo é aquela mesquita, aquele domo. Não tem o Kotel, né? Inclusive o Kotel, ele é uma profecia bíblica. Lá em 1 Crônicas 7,14. Deus diz para Salomão, as orações que se fizer neste lugar, eu as ouvirei. Caramba. Então ali a oração é mais forte ali? Não é que é mais forte, mas é uma... Ela chega. Portal. É um portal, sabe por quê? Porque ali é o resquício do templo do rei Salomão. Então pode perceber, gente do mundo inteiro vai lá, coloca os seus pedidos de oração. O Trump foi lá. Inclusive nos apócrifos, né, há alusão de que aquilo possa ter sido feito através de uso de ações mágicas. Ou seja, metafísica. Inclusive, sabia disso? Você sabe que... Esse templo foi usado a atos metafísicos. Não. É sério o negócio. Tanto é que os templários, aqueles 9 que ficaram lá antes das cruzadas, eles foram para dentro de onde? Das ruínas do templo e passaram 9 anos dentro das ruínas. Saíram das ruínas, foram para a França e fundaram os templários. A cidade ali, na realidade, já foi reconstruída. Existe uma outra cidade a 8 metros de profundidade. Jerusalém tem 4 bairros. Tem um bairro judeu, tem um bairro armênio, tem um bairro islâmico e tem um outro bairro agora... Grego. Não é grego ali, né? Acho que tem um outro bairro. Então, aí existe... que é os coptas. Essa é a cidade antiga. Agora tem a cidade nova, que seria Tel Aviv. Museu de Tel Aviv, inclusive. Tem muitas coisas a nível arqueológico. Mas a cidade sagrada que a gente fala, Jerusalém ali, é 8 metros de profundidade. E é sagrado para cristão, para islã e para os 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E ali seria o centro gravitacional da Terra? Ali é o centro da Terra. Para mim, Na verdade, é o centro do universo. Do universo. Olha só, vamos lá. O centro do universo é a Terra. O centro da Terra é Israel, a terra de Israel. O centro da terra de Israel é a cidade sagrada de Jerusalém. O centro da cidade sagrada de Jerusalém é o templo. O centro do templo é a pedra. É o Santo dos Santos. E o centro do Santo dos Santos é a Arca da Aliança Aron HaKodesh, a Arca Sagrada. Ficava 7 passos da direita, 7 da esquerda, 7 de frente, 7 de trás. Ficava no centro, literalmente. Então existe algo espiritual muito forte nisso. Isso é forte. Né? Muito forte. Tu sabe que eu fiz uma cruz de malta assim? Olha aí, ó. 7, agora eu tô entendendo por que eu fiz isso. E detalhe, quando o sacerdote, o sumo sacerdote maioral, ele ia entrar ali, ele não poderia virar as costas para a arca. Por quê? Porque ele experimentou da presença, ele ouviu a voz de Deus. Então ele tinha que sair olhando de frente, porque ninguém vira as costas para Deus.
Existe toda uma questão assim. Agora, a cidade sagrada, ela tem todos esses fatores. Na cidade tinha as 12 portas. Uma delas hoje existe, está lacrada, é uma porta gemelar, chamada de Shara Harahamim, a porta dourada, que está ligado ao Apocalipse. Totalmente ligada. Na Que frente, é por onde vai? sim, na frente da porta tem um cemitério islâmico. Atrás do cemitério, na frente, no carro, Eles atrás, colocaram pra tem não... um Monte das Oliveiras. Sabe como que acontece a vinda de Jesus? Ele vem, imagina, eu chamo de 10ª dimensão. Primeira, desce, vem passando pelos portais, Salmo 24, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele desce, quando ele pisa, tem um terremoto. A montanha, monte, se abre, faz um caminho e abre-se essa porta que um dia Saladino, turco, muçulmano, fechou. Porque ele descobriu duas coisas. Primeiro, ele descobriu que o Messias, ele era um nazireu. Então que eles colocaram o cemitério, né? Escuta só. Olha que... Olha só, ele descobriu... Tem gente que acredita, os ímpios acreditam mais nas profecias bíblicas do que os crentes. Ele descobriu que ele era um nazir, então não podia beber bebida forte, não podia passar navalha no cabelo e nem tocar em morto. Colocaram um cemitério islâmico ali para que, na realidade, impedisse isso. Não somente isso, também descobriram que o Messias ia passar por aquela porta triunfante. Essa porta existia nos dias de Jesus. Está em João capítulo 5. Você vai ver a narrativa que vai falar da porta da ovelha. A porta da ovelha era a menor de todas as portas. O sacerdote abaixava para passar por ela e ali ele lavava as ovelhas para ser sacrificada na parte de cima, que era o templo. Só que todo mundo estava esperando Jesus vir pela porta dourada. Era a porta cavô da honra, da glorificação. Nas festas sagradas, o que acontecia, doutor? Pessoas do mundo todo vinham até ali e queriam beijar o batente da porta. Olhavam para o céu e diziam, um dia o meu Messias vai passar por aqui. Só que tem um detalhe. Saladino descobriu essas duas profecias, lacrou a porta, tá lá no livro de Ezequiel 44, se eu não estiver enganado. Também colocou o cemitério islâmico, dizendo, nunca ele vai passar porque ele é nazir, não pode tocar em morto. Só que ele pecou. Ele errou porque não conhecia o conceito teológico. E quando Jesus vem, está lá em Tessalonicenses, os que estiverem mortos, 1 Coríntios, né? 15, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos receberão o corpo glorificado. Então os mortos ressuscitam, e ele passa triunfante. Aí a batalha de Armagedon, eu falo que é uma batalha multiversal. Então a cidade sagrada, Jerusalém, eu falo que é a cidade de um reino que jamais terá. E essa cidade é réplica da cidade que vai descer. Olha só, tem mais isso Apocalipse ainda, né? 21.